Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Noticiário Manhã desta quinta-feira, dia 10 de abril. E a gente começa essa edição para dizer que nossa equipe recebeu novas denúncias contra o diretor do CDP de Sorocaba, que é investigado pelo Ministério Público por suspeita de corrupção dentro da unidade prisional. As entrevistas foram gravadas com exclusividade. O Coutinho é uma pessoa manipuladora. A sociedade de Sorocaba, ele tem um pano tão grande dele que ele consegue deixar funcionários psicologicamente abalados, porque ele ameaça até de mandar matar na rua, ele ameaça esse tipo de funcionário. Ele se faz de bonzinho, só que presenciei ele ameaçando funcionários. São denúncias fortes. Com medo de represálias, esses dois servidores escondem o rosto, mas escancaram novas denúncias no suposto esquema de corrupção no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba. Eles apontam vários crimes, que vão desde desvio de combustível até ameaças. Entre eles, a facilitação da entrada de drogas, de várias maneiras. Na versão desses servidores, visitantes, advogados e funcionários de terceirizadas carregavam entorpecentes e agentes honestos eram impedidos de detê-los. Chega um caminhão lá para entregar alimentação todo dia, nenhuma marmita é revistada. Tem funcionários bem intencionados na portaria que de repente até tenta fazer essa revista, só que daí é atropelado pelos diretores. Assim como também os advogados também chegam na unidade em horários diferentes, que tem atendimento particular com alguns presos, fora do parlatório. Inclusive, na última semana de março, tiraram o preso da carceragem, que o procedimento é no parlatório. Ele foi levado na portaria. E no retorno, ele foi revistar o preso, achou droga no maço de cigarro. Ocorriam ainda ameaças em que diretores e funcionários leais a eles convenciam detentos e familiares a escapar de celas de facções rivais. CDP de Sorocaba, 50%, metade do CDP é simpatizante do PCC e a outra metade é a oposição. Isso dá uma margem de manipulação muito grande, porque os presos, os flagrantes que chegam na unidade, eles têm que ser feita a inclusão e encaminhado para as celas, totalmente lotadas. Então, esse preso, muitos deles são simpatizantes do PCC. Eles não querem ir para a ala de oposição. Só que o diretor faz questão de mandar eles para a ala de oposição. Eu já presenciei presos de medo de morrer. Já este ex-agente revela que alguns presos chegaram a vender carros com medo do que teriam que enfrentar. Um dos presos, ele vendeu um carro, um Honda Civic, e pagou por esse um valor de R$7.000 para ficar numa dessas celas. E lógico que tinha a mensalidade ainda, que ele mesmo declarou para um outro funcionário, que seria em torno de R$800 ele pagava por mês. O CDP está superlotado. Mesmo assim, existem celas especiais para gente envolvida no esquema. Uma cela do CDP, mais ou menos, ela tem 9 camas. Só que hoje tem em torno de 27 presos. A cela da CPI, se eu não me engano, tem 6 camas, 8 camas. E tem 5, 6 presos. Esta quarta-feira, segundo um funcionário, Márcio Coutinho trabalhou normalmente, apesar das informações de que ele pode cair a qualquer momento. O Sindicato de Agentes enviou à Secretaria de Administração Penitenciária um pedido de afastamento imediato dele e de outras 6 pessoas que fariam parte do esquema. São diretores e pessoas que ocupavam cargos de chefia informais. O texto cita o Conexão Repórter, exibido no último dia 2. A principal denúncia apresentada no programa de Roberto Cabrini é de que existe venda de vagas em celas. As denúncias vão além da venda de vagas em celas e a facilitação de entrada de drogas no CDP. De acordo com agentes e ex-agentes, alguns presos são tão privilegiados que têm acesso à sala do diretor, um espaço que nem mesmo funcionários podem frequentar. Tendo acesso ao computador dele, até a senha do computador dele para pesquisar a situação processual, estar fazendo ligação da sala dos diretores para os seus familiares na rua e advogados. Bastava ele chegar na sala do diretor, conversar e o diretor já estava liberando isso daí. E funcionários da Fundação Casa decretaram greve geral. Mais de 1.000 trabalhadores do Estado aderiram ao movimento
que começou à meia-noite. A Fundação Casa ofereceu 3,97% de aumento que a categoria rejeitou. As principais reivindicações são piso salarial, reajuste real de 53,63%, reposição de perdas, isonomia do plano de cargos e salários e, primordialmente, segurança nos locais de trabalho. A Polícia Rodoviária apreendeu nesta madrugada 10 malas com produtos eletrônicos que vinham do Paraguai, no pedágio da rodovia Castelo Branco, em Itu. Segundo a Polícia Federal, 7 pessoas viajavam de ônibus para São Paulo com os produtos. Todos prestaram depoimento, mas foram liberados depois de pagar fiança. A gente vê imagens ao vivo da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba, onde o trânsito é tranquilo neste momento, inclusive em outras partes da cidade de Sorocaba, que o trânsito também é tranquilo para os motoristas. E você que vai seguir para São Paulo, pelos sistemas Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes, pode seguir tranquilamente, porque o tráfego é lento apenas na chegada à capital. No sentido interior, a movimentação de veículos é bem pequena. 7 e 8, a gente volta a mostrar denúncias com exclusividade que envolvem o diretor do CDP de Sorocaba. Desta vez, a empresa de segurança dele estaria envolvida no suposto esquema. Os servidores que fazem as denúncias para a nossa equipe apontam que o diretor Márcio Coutinho é omisso quanto às péssimas condições de higiene do CDP. O CDP provavelmente deve ser uma das cadeias que mais morre preso doente. Em média, todo mês está morrendo por falta de atendimento, porque eles dão prioridade, primeiro que ele não tem um horário específico. Final de semana não tem ninguém de plantão e geralmente o que acontece? Precisa de uma escolta. Eles fazem trabalhos, às vezes, de levar preso num banco para receber algum benefício oficial ou não sei. E de repente faz falta uma viatura para fazer uma transferência de preso no hospital de emergência. Segundo o sindicato da categoria, Márcio Coutinho tem uma empresa de segurança e chamava agentes para trabalhar com ele. A empresa foi aberta em 2010. Aqueles que fizessem serviço para ele não precisavam cumprir a jornada de trabalho no CDP. A ausência desses funcionários transforma a unidade num barril de pólvora. Vários colegas meus lá, com certeza, pessoas decentes, eles ficam, de certo modo, presos a esse compromisso. Funcionários que ele foi até a casa do funcionário, porque o funcionário montou uma empresa de segurança e ele foi lá, falar, você não vai montar isso daí porque senão eu vou te ferrar. A empresa de segurança tem como sócio José Maria de Barros Júnior, apontado por funcionários como gerente dos negócios de Coutinho e responsável pelo desvio de combustível. Com a pressão e o assédio, mais de 30 funcionários estão afastados por problemas médicos ou psicológicos. Alguns disseram à nossa equipe que voltariam ao CDP caso Coutinho saísse de lá. O GAECO, grupo do Ministério Público que combate o crime organizado, investiga os supostos crimes na unidade. Promotores já interrogaram funcionários e ex-detentos. Eles investigam, por exemplo, como o diretor, que tem salário de R$7 mil, é dono de um patrimônio tão grande. Ele seria o proprietário de 2 restaurantes. No ano passado, o sindicato da categoria enviou praticamente as mesmas denúncias para a Secretaria de Administração Penitenciária. E, de acordo com o coordenador adjunto do CIFUS-PESP, nada mudou. O diretor do CDP de Sorocaba tinha recebido até alguns prêmios que ficaria meio difícil afastar ele naquele momento, mas que as denúncias estavam sendo investigadas. Mas é difícil para a gente entender, essas denúncias vêm sendo feitas há anos e se investiga, mas não tem um resultado prático até agora. Há muito interesse, há muito presentinho de favor, abertamente às vezes no pátio do CDP. Transferência de presentinho, caixa de cerveja, caixa de não sei do que, essa gente não tem conhecimento. É uma amizade suspeitíssima. E nossa equipe conversou com um advogado de Coutinho, Claudinei Machado, e por telefone ele nos informou que Coutinho está impedido de gravar entrevistas por determinação da Secretaria de Administração Penitenciária, mas que existe a colaboração com as investigações do GAECO para provar como o diretor do CDP tem tido uma conduta ética e que os negócios de Coutinho não conflitam com a atividade profissional dele. Nós também entramos em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, que nos informou que também investiga o caso. E se as denúncias forem comprovadas, o responsável sofrerá as punições cabíveis.
Foi encaminhado para Campo Limpo Paulista o homem que agrediu a pedradas a própria mulher de 32 anos. O crime foi em Jundiaí. O crime aconteceu nesta rua. Adriana de Lima Souza foi atingida por várias pedradas na cabeça durante uma discussão com o marido. Dona Maria exibe com dor no coração as roupas ensanguentadas da filha. Segundo a mãe, o homem agrediu Adriana depois que saiu de um bar. No bar, bebendo, ele brigou com o cara. Depois o cara bateu nele e ele chegou em casa e foi tirar a limpo com a própria minha filha, que não tinha nada a ver com a história. Revoltados com o crime, vizinhos tentaram linchar Willis Inácio de Souza, mas ele conseguiu fugir para a casa da mãe e foi encontrado pela polícia escondido dentro de um guarda-roupa. Willis deve ser indiciado por tentativa de homicídio. Adriana foi levada em estado grave para o Hospital São Vicente de Paulo, onde segue em observação. Na família de Adriana, todos estão abalados. Eu nem comi ontem, eu não tomei café hoje, eu estou em pé por Deus. Quando se vê na situação que eu vi minha filha hoje no hospital, é arrasador. E sobre o acidente que matou 6 jovens no último domingo na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, a polícia ouviu nesta quarta-feira mais 4 pessoas. Entre os depoimentos colhidos na seccional de Sorocaba, os dos organizadores da festa onde os jovens estavam antes do acidente. De acordo com o delegado assistente, eles assumiram que a venda de bebida alcoólica a menores saiu do controle. Eles não devem ser responsabilizados pela tragédia. Nós ouvimos algumas pessoas da festa e esses organizadores para verificar se alguém viu, presenciou o acidente. Foi ouvido também uma testemunha que trabalha na chácara. A segurança do ponto de ônibus onde os jovens estavam também deve ser analisada pela polícia. Estamos fazendo uma solicitação de informações para os órgãos responsáveis para a gente saber se aquele ponto lá ele está dentro de todas as especificações técnicas. A polícia tem agora até a próxima terça-feira para finalizar o inquérito. Só que esse prazo pode ser estendido caso o judiciário acate o pedido de revogação da prisão temporária do suspeito, ou seja, a liberação de Fábio Hiroshi. Esse pedido deve ser feito pelos advogados dele ainda nesta quinta-feira no Fórum de Sorocaba. O documento deve ser analisado pelo mesmo juiz que negou na última terça-feira o pedido de liberação do suspeito, transformando o flagrante em prisão preventiva. E sobre os 5 adolescentes que ainda continuam internados, Nicolas William de Souza, 16 anos, que estava em estado grave, já respira sem a ajuda de aparelhos, mas segue na UTI. Outros 2 jovens continuam estáveis. Já a família de Felipe Monteiro Trindade ainda não autorizou a divulgação das informações. A 5ª vítima foi transferida para o Hospital Samaritano e o estado de saúde dele é estável.